Olá, meu amigo, olá, minha amiga, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo aos Domingos de Esperança. Estamos aqui aprendendo mais sobre o amor de Deus, sobre os planos dele para a nossa vida. Estamos estudando a fundo os mistérios da profecia bíblica. E olha, como estamos aprendendo mais sobre o amor de Deus e os planos dele para a nossa vida, não é verdade? Os mistérios da profecia fazem com que os nossos olhos possam se abrir, possam entender os planos do Senhor. Nos trazem esperança, não é verdade? Nós estamos assim mais esperançosos porque temos certeza que existe um Deus guiando todas as coisas, que existe um Deus maravilhoso que nos deixou um mapa que é a Bíblia, a Sagrada Escritura, que nos dirige, que mostra o caminho que devemos andar. Amigos, para mim está sendo um prazer. Eu sou o pastor Julimar, você já conhece. Para mim está sendo um prazer poder partilhar aqui a palavra de Deus com vocês. E eu quero mandar um abraço especial para todos que nos assistem aí, talvez pelo YouTube, talvez pelo Facebook. Outros nos assistem aí pelo Zoom, no presencial ou no presencial numa igreja. Eu queria deixar aqui um forte abraço para vocês e dizer que o Espírito Santo de Deus hoje quer falar ao seu coração. Dizer que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E hoje nós falaremos sobre um tema, assim, que mexe muito conosco. É o tema da morte. O que existe além morte? Depois da morte, existe alguma coisa? Porque muitas pessoas se perguntam, pastor, para onde vão os mortos? Será que os mortos realmente vão para o inferno? Ou será que os mortos vão direto para o céu? Será que os mortos ficam vagueando por aí porque existe um plano especial para eles? Nós vamos descobrir hoje para onde vão os mortos. Onde é que eles estão neste momento? Mas antes de entrarmos no tema dessa noite, eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, onde quer que você esteja, para falarmos com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus e bondoso Pai, pedimos neste momento que o Santo Espírito fale conosco. Pedimos neste momento, ó Pai, que o Senhor possa nos trazer a mensagem do céu, através das Escrituras Sagradas. Por favor, ó Pai, muitas pessoas se questionam sobre a morte. Para onde vão os mortos? Onde estão os seus entes queridos? Pessoas queridas que conviveram aqui nessa terra. Bondoso Deus, pedimos nesse instante que ilumine o nosso entendimento. Fale conosco, que não seja aqui simplesmente o pastor Julimar lançando palavras, mas que o Senhor possa trazer, mais do que uma teologia, que o Senhor possa trazer conforto ao nosso coração. Use-nos, Senhor, neste momento. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amigos, para onde vão os mortos? Nós estamos vivendo um momento muito triste da história dessa terra. Uma grande pandemia toma conta do nosso planeta. Infelizmente, todos nós perdemos alguém que conhecíamos, um ente querido. Muitas pessoas perderam o pai, outros perderam a mãe, alguns perderam os filhos, perderam amigos, tios, avós. E nós ficamos nos perguntando assim, onde eles estão? Será que Deus tem algum plano? Ou será que realmente é o fim, não existe mais nada após a morte? Sabe, amigos, essas perguntas, elas não são só nossas que convivemos agora, nesse momento da história da Terra. Durante muitos anos e tempos, essas perguntas foram feitas, porque a morte assolou toda a humanidade. Todos que pisaram nessa terra, ou perderam alguém, ou perderão alguém. Todos que estão vivos hoje, se Jesus não voltar antes, morrerão. E aí essa pergunta continua ecoando pelos ouvidos. Por onde andam os mortos? Onde estão as pessoas que morrem? Porque existem muitas verdades e existem também muitas mentiras sobre esse tema. Mas onde podemos encontrar a verdade que trará um acalento ao nosso coração? A verdade que trará um conforto ao nosso coração. E trará esperança, tanto para reencontrarmos aqueles que morreram, tanto para termos a certeza de que se a morte chegar à nossa vida, chegar para cada um de nós, nós temos sim esperança em Cristo Jesus. Mas para compreendermos melhor sobre a morte, nós precisamos compreender melhor ainda sobre a vida.
Porque a morte é o oposto da vida, não é verdade? Então, se nós compreendermos o que é a vida, de onde vem a vida, como o nosso Deus deu a vida, nós compreenderemos facilmente o que é a morte e como se dá a morte. Isto, começando aqui, pela essência da vida, nós chegaremos ou compreenderemos onde estão os mortos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia e se você não pegou ainda o seu bloco de anotações, corre lá, pega o seu bloco de anotações, pega a sua caneta, porque hoje, mais uma vez, nós passaremos aqui por vários textos bíblicos para fundamentar no que nós devemos crer, tá ok? Para fundamentar a nossa crença sobre a morte. Pegou aí? Pegou a sua Bíblia? Abriu a Bíblia? Abre a Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7. E nós entenderemos como surgiu a vida e logo após nós entenderemos como também surgiu a morte. Nós até já falamos sobre isso aqui nos Domingos de Esperança. Como a morte veio ao nosso planeta, a cada um dos seres humanos. E aqui no capítulo 2, verso 7, nós podemos ler assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou todas as coisas aqui nesse planeta, todos os animais, toda a fauna, toda a natureza foi criada por Deus. O interessante é que, quando Deus criou tudo que há no nosso planeta, você pode discorrer aqui e ler os primeiros capítulos de Gênesis, e você vai ver Deus criando tudo com o poder da sua palavra. Ele disse assim: haja luz e houve luz. Ele ia falando e as coisas iam surgindo. Mas quando chegou ali no último dia, quando Deus tinha que criar a obra-prima de tudo que ele havia feito, sabe o que ele fez? Ele não usou a palavra. Deus usou as suas mãos. E a Bíblia diz que Deus formou um boneco com as suas próprias mãos. Deus formou o ser humano. Deus formou a primeira alma do nosso planeta, que foi Adão. O texto bíblico diz que Deus não fez com o poder da sua palavra. Deus fez com o poder das suas mãos. Deus fez com todo carinho. Deus formou ali a cabeça do ser humano, formou o braço, as pernas. Deus formou o tronco, o peitoral. Deus fez os órgãos, todos ali bem feitinhos com as suas próprias mãos. Só que, porém, até aquele momento ali, o ser humano era apenas um boneco. Isso mesmo. A alma era apenas um boneco que não tinha vida. E o texto bíblico diz que logo após Deus formar o boneco com as suas mãos ali do barro, aí sim ele sopra no nariz ou nas narinas ali daquele boneco o seu fôlego, que a Bíblia chama de fôlego de vida. E quando Deus sopra esse fôlego, a essência da vida ali nas narinas daquele boneco que era Adão, Adão começa a respirar. Eu posso assim imaginar os tendões sendo formados naquele momento. O barro agora vira carne. E de repente o ar começa a passar dos pulmões para o sangue, para a corrente sanguínea. E aquele que era apenas um boneco agora abre os seus olhos, começa a respirar, se levanta e olha para o seu Criador. Isto é alma vivente. Quando Deus criou todas as coisas, após criar todas as coisas, ele deu vida a um boneco e fez daquele boneco alma vivente. Olha que maravilhoso! Deus seja louvado por isso. A vida vem do próprio Deus. Embora Deus tivesse criado ali aquele boneco de forma tão maravilhosa com as suas mãos, ele não poderia ter vida sozinho. O boneco só teria vida se Deus soprasse em suas narinas o seu fôlego, o seu poder, a essência da vida. Olha que maravilhoso! E Deus fez isso de forma especial com os seres humanos. E aí nós podemos entender o que é a vida do ser humano. Nós nos tornamos aqui, quando Deus nos cria ali em Adão, alma vivente. Até o momento, antes de Deus soprar o fôlego de vida, era apenas uma alma sem vida. Era um boneco sem vida. E quando Deus então sopra nas narinas de Adão seu fôlego de vida, aquele boneco, aquela alma passa a ser alma vivente. Então podemos
resumir assim, a vida do ser humano é barro, mas o Espírito de Deus, o fôlego de vida de Deus, o sopro de vida do nosso Deus. Quando juntamos esse barro, esse boneco que Deus fez com toda a maestria ali, da forma mais perfeita que ele podia fazer, juntamos esse boneco com o fôlego de vida, com o Espírito que Deus sopra, aí sim nós temos alma vivente. E aí você compreende comigo assim, então quer dizer, pastor Julimar, que a alma vivente, ela só vive porque tem um fôlego de vida? Sim. E aí você consegue entender também o que é a morte. A morte é o contrário disso. A morte é quando você perde esse fôlego de vida. É quando você perde esse espírito. A partir daí, você se torna uma alma morta, uma alma sem vida. Uma alma que não consegue raciocinar, que não se lembra de nada, que deixou de existir, porque a existência da alma é quando ela tem vida. Entenderam? Olha que maravilhoso. Então, pastor, então quer dizer que quando nós morremos, nós perdemos esse fôlego de vida e nos tornamos uma alma morta? Sim. Ah, pastor, eu não sabia disso. Eu pensava que a alma era o que saía da gente assim e ficava vagueando por aí, porque eu lembro que o meu avô falava da alma penada que ficava vagueando pelas roças, pela cidade. Amigos, isso não existe. Isso é apenas falácia. A palavra de Deus é muito claro para a gente que quando Deus criou o ser humano, ele colocou o seu fôlego de vida para que ele pudesse ter vida. E quando esse ser humano morre ou perde o seu fôlego de vida, ele deixa de existir. Ele não vagueia por aí. Só existe alma viva com fôlego de vida. E o que sai do boneco, o que sai do corpo, não é uma alma que tem pensamentos, que sabe o que está fazendo, não. Sai apenas o Espírito, o poder de Deus. E esse Espírito volta para Deus. Entenderam? Certa vez, uma mulher foi ao velório. Na realidade, era o velório do seu filho. E ela estava ali triste porque havia perdido o filho tão cedo. E é um terror de todo pai, né? Perder um filho cedo. Ninguém quer que isso aconteça. E aí ela estava triste ali e o pastor começou a pregar. E o pastor trouxe uma palavra tão maravilhosa, uma palavra de conforto aos corações naquele momento. E aquela mãe estava ali com os olhos fechados, prestando atenção na mensagem do pastor, que falava assim: olha, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Deus tem um plano na vida do Paulinho. Deus esteve com o Paulinho todos os dias que ele andou nessa terra. E, infelizmente, ele veio a falecer, mas vamos acreditar, vamos ter esperança que Deus tem um plano especial. Neste momento, o Paulinho, ou a alma do Paulinho está com Deus lá no céu. E a mãe sentiu aquele conforto no coração ao imaginar que o filho estava no céu com Deus, a alma do filho, entre aspas, estava no céu com Deus. E de repente o pastor continua a falar e a mãe estava confortada por essa mensagem. E de repente o pastor diz assim, já se aproximando do fim da mensagem, ele diz assim: olha, e logo logo Jesus Cristo voltará a essa terra e trará a alma do Paulinho para ressuscitar o Paulinho aqui nessa terra. E a mãe abriu os olhos naquela hora. Ela estava ali confortada e ela abriu os olhos e falou: como assim? Ela pensou assim: mas como a alma do Paulinho está com Deus no céu e Jesus voltará a essa terra para trazer a alma do Paulinho, para ressuscitar o Paulinho? E aí virou uma bagunça na cabeça da mãe, ela não entendeu mais. Ela ficou mais confusa do que antes. E a esperança que ela tinha agora havia acabado. Sabe, amigos, nós precisamos entender o que está acontecendo. Porque existem muitas falácias, muitas mentiras por aí, e muitos estão sendo enganados. Eu quero ir em mais um texto contigo, para que você possa entender o que acontece com o ser humano quando morre. Lá em Gênesis, nós entendemos o que ocorre para que nós tenhamos vida. Agora nós vamos entender o que ocorre quando nós perdemos essa vida. Venha comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, no verso 7. Olha o que diz aí. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. Abra a sua Bíblia comigo aí, livro de Eclesiastes, capítulo 12, e nós leremos o verso 7. Já encontrou? Eu já encontrei aqui. Amém? Olha o que diz. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui Salomão, o sábio Salomão, estava falando sobre a velhice.
e falando da morte que chega para todos. E ele disse assim, olha, quando morremos, o pó volta para onde? Para a terra. E o espírito, o fôlego de vida, vai para quem? Ou volta para quem? Para Deus. É isso que ocorre. Nenhuma alma fica por aí vagueando, porque não existe alma vivente após a morte. Não existe alma pensante após a morte. Todas as almas que morrem, elas vão para o pó da terra. E o fôlego de vida volta para Deus. Vocês entenderam como isso deve ocorrer? É assim, nós precisamos compreender isso para que não sejamos enganados. Existe um outro texto bíblico que dá uma visão maior desse contexto da morte para a gente. E eu quero ir com você mais esse texto, no livro de Jó, e nós leremos o capítulo 27, no verso 3. Vamos ver lá o que diz? Jó é um pouquinho aí atrás, antes do livro de Salmos, e nós leremos o capítulo 27, verso 3. Olha o que diz aí. Já encontrou? Jó falando assim, ó. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Olha que interessante. Jó está falando assim, ó, pra gente. Eles estavam falando, né, que ele não queria falar nada de mal contra o nosso Deus, falar nada de engano para as pessoas. E Jó diz assim, olha, enquanto existir fôlego de vida, o Espírito de Deus nas minhas narinas, eu não amaldiçoarei, eu não falarei mal contra Deus, nenhum contra Deus, e não falarei mentiras e nenhum engano. Estão entendendo? Jó já entendia sobre a morte. Jó sabia muito bem que o ser humano só tinha vida enquanto estava com o fôlego de vida em si. Por isso Jó diz, ó, enquanto eu tiver vida, eu não quero fazer nada de errado. Eu não quero contar mentiras, eu não quero blasfemar contra Deus. Olha que interessante. A Bíblia é repleta de textos que nos confirmam o que é a vida e também o que é a morte, né? E a Bíblia, a própria Bíblia faz uma comparação entre o sono e a morte. Sabe o sono que nós temos todo dia, que nós descansamos ali, acordamos no outro dia? A Bíblia faz essa comparação. E eu quero ir com você em mais um texto bíblico, que é o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, onde nós veremos aqui claramente o que ocorre com quem morre. E é a mesma coisa que ocorre com quem está dormindo. Vamos ver? Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Abra aí comigo. Vamos dar um passeio pela Bíblia, porque é somente a palavra de Deus que pode nos trazer a verdade sobre esse tema muito, muito importante. Eclesiastes capítulo 9. Isso, eu já encontrei aqui. Eclesiastes capítulo 9, e nós leremos o verso 5. Como é que os mortos estão? Vamos ver? Capítulo 9, verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha que interessante. Nós que estamos vivos sabemos de todas as coisas, inclusive daquela que é mais certa, que nós iremos morrer. Mas aqueles que já estão mortos não sabem nada, não sabem coisa alguma. Nada que se passa aqui sobre a terra, eles sabem. Quando você morre, você cai no esquecimento. Por isso a Bíblia compara a morte a um sono. Porque quando você está dormindo, você não sabe de nada. Se você estiver dormindo aquele sono bem profundo mesmo, as pessoas podem te arrastar, levar para uma outra cama. Já aconteceu isso com você? Eu lembro quando eu era bem pequenininho, às vezes dormia ali no sofá da sala e o pai ia lá mais tarde da noite, apanhava ali no sofá e levava para a cama. E quando a gente acordava no outro dia, falava assim, mas como é que eu vim parar aqui? Eu não sei o que aconteceu, porque você não sabe o que acontece. Não é verdade? Eu lembro muito bem que quando eu estava dormindo, o irmãozinho mais novo vinha e passava uma tinta na minha perna, ou passava uma pasta de dente ali no rosto, e quando eu acordava, ia para o espelho e estava todo pintado. E aí ficava pensando, mas quem foi que fez isso? Eu não vi quando isso ocorreu. Porque quando você está dormindo, você não percebe,
você cai ali no esquecimento, é lógico, você não está morto de forma literal, mas a morte é como se fosse um sono. Você apenas deixa de existir. Os seus pensamentos param no tempo, nem retrocedem, nem vão para frente. Fica estagnado, tudo parado, você não se lembra de nada. Olha que interessante, amigos. Vamos ver em mais um texto bíblico. Agora nós vamos no livro de Salmos e vamos ver o que o salmista nos ensina sobre a morte. Pega a sua Bíblia agora e abra comigo lá no livro de Salmos. Salmos no capítulo 13, verso 3. Depois nós vamos ver o capítulo 17, no verso 15. Vamos lá? Volta um pouquinho mais aí. Capítulo 13 do livro de Salmos. Isso, capítulo 13. E nós leremos o verso 3. Depois leremos o capítulo 17, no verso 15, tá ok? Olha o que diz. Na minha Bíblia diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Aqui o salmista está orando, pedindo a Deus vida. Ele não quer morrer, ele quer viver, pedindo a iluminação divina, o poder de Deus para que ele continue com fôlego de vida, porque ele não quer dormir o sono da morte. Olha que interessante. Pastor, eu não sabia que na Bíblia havia tantos textos assim sobre a morte. Existem vários textos. Eu trouxe alguns aqui para que você possa compreender e fundamentar a sua crença sobre essa morte, para que você possa formar em seu coração essa doutrina que é muito importante para a nossa salvação. Agora vamos no capítulo 15, no verso, ou melhor, capítulo 17, verso 15. Olha o que diz. Um pouquinho mais aí abaixo, ou do outro lado aí na sua Bíblia. Na outra página. E capítulo 15, ou melhor, 17, no verso 15, diz assim: eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha que maravilha! O salmista está dizendo assim, olha, após a minha morte, e graças à tua justiça, ó Deus, porque a justiça que nós recebemos vem de Deus, a graça de Cristo Jesus, e olha que ele nem sabia o que ocorreria de verdade, ele fala, Senhor, é a tua justiça que vai me alcançar, porque não existe justiça em mim. E quando a tua justiça me alcançar, e eu ressurgir, eu ressuscitar, quando eu for ressuscitado, eu verei a tua face. Olha que, gente, isso aqui é profecia, olha que maravilha. O salmista está dizendo assim, olha, quando eu ressuscitar, eu verei o meu Salvador, eu verei a minha semelhança, a semelhança dele. Que maravilha, Deus seja louvado por isso. Olha como esse texto traz uma esperança para o nosso coração. Nós entendemos que Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, que ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. E o que Jesus ensinou sobre a morte? Nós lemos aqui no Velho Testamento alguns textos sobre a morte e entendemos o que o Velho Testamento falava. Mas o que Jesus falava sobre a morte? Vamos ver? Eu quero ir com você em mais um texto bíblico. Agora, lá no Evangelho de São João, no capítulo 11, e nós leremos verso 11 ao verso 14. Logo em seguida, leremos o verso 23 ao 25 e finalizaremos com o verso 43. Mas vamos lá? Abra sua Bíblia agora para entendermos o que Jesus falou sobre a morte enquanto esteve aqui caminhando com seus discípulos. Vamos lá, Evangelho de São João, capítulo 11, a partir do verso 11 até o 14. São João 11 até o verso 14. Eu já encontrei na minha Bíblia aí. Você já encontrou aí? Lembre-se, é bom você ir anotando todos esses textos para que você possa em casa refletir mais uma vez e guardar a mensagem ainda mais profunda aí em seu coração. Amém? Capítulo 11, verso 11 ao 14 diz assim: isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Quando foi isso? Jesus havia saído da Judéia, estava numa outra cidade ali pregando sobre o reino dos céus, e de repente recebeu a notícia de que Lázaro estava doente.
E Jesus sabia que Lázaro iria morrer. Tanto que ele demorou ali mais 2 dias depois de receber a notícia. E nesses 2 dias, Lázaro acabou falecendo, acabou morrendo. E Jesus falou com os discípulos assim: olha, nós precisamos voltar para a Judeia, porque eu preciso ir lá, porque o meu amigo Lázaro está dormindo. E aí os discípulos logo se assustaram e falaram assim: mas Senhor, o Senhor precisa voltar na Judeia? A Judeia? Nós saímos de lá corridos, Senhor. As pessoas queriam nos apedrejar, queriam apedrejar o Senhor. E o Senhor quer voltar para a Judeia? Não, nós não vamos lá não. E Jesus fala assim: olha, eu preciso ir, porque o meu amigo Lázaro está dormindo. Aí os discípulos falaram assim: mas Senhor, se ele está dormindo, então ele está salvo. Opa, então nós não precisamos mais voltar à Judeia, não é isso? Não é isso, Senhor? Aí ele fala assim: não, não é isso não. E ele fala claramente aqui no verso 14, Jesus fala bem assim: olha, então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ele usa a palavra morrer aqui, mas lá no início, no verso 11, ele usa a palavra adormecer. Lázaro estava dormindo. Olha, interessante, até no Novo Testamento, palavras do próprio Jesus deixam claro para a gente que a morte é como um sono. E quem dorme não se lembra de nada. Quem dorme não anda por aí cumprindo os seus requisitos, o seu trabalho aqui nessa terra. Sim, existem as pessoas sonâmbulas, mas isso aí é uma questão de doença. E nós não tratamos como morte, não é isso. Entenderam? Mas Jesus é bem claro aqui: as pessoas que morreram estão dormindo. Olha que interessante. Olha aqui, vamos ler mais um pouquinho desse texto, desse relato. Então Jesus Cristo, ele volta com os discípulos para a Judeia. E ali ainda de fora da cidade, de fora da vila, ele encontra com Marta, aquela amiga querida, que era a irmã de Lázaro. E Jesus começa a conversar com a Marta. E eu quero ir com vocês agora no verso 23, 24 e no verso 25. E vamos entender um pouquinho do que aconteceu ali na Judeia. Na minha Bíblia diz assim, ó: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que interessante, Jesus se encontra com Marta e fala assim: Marta, fique tranquila, porque o seu irmão vai ressurgir. Eu vim aqui para ajudar vocês. O interessante é que quando Maria também se encontra com Jesus, que era outra irmã de Lázaro, Maria fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para Marta aqui: olha, ele vai ressurgir. Fique tranquila, minha amiga, ele apenas está dormindo. E aí Marta diz assim: Senhor, eu sei que ele vai ressurgir naquele último dia, no dia em que os salvos ressurgirão. E Jesus afirma bem dizendo assim: Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava dizendo para ela assim: olha, quando eu quiser, eu posso dar a vida. E eu estou aqui neste momento, Marta, para mostrar para todos que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que maravilhoso. Jesus Cristo está dizendo assim: olha, eu vou mostrar para vocês. Me mostrem onde está o meu amigo Lázaro. Olha que maravilhoso. E Jesus vai até onde estava Lázaro. Todas as pessoas estavam ali ao redor, pensando que Maria e Marta estavam naquele lugar para chorar junto com Jesus. E olha o que aconteceu no verso 43. Está com a Bíblia aí? Abra comigo agora no verso 43 de São João, capítulo 11. E na minha Bíblia diz assim, ó: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E eu quero frisar algo muito importante aqui, para que vocês possam entender o que ocorre com quem morre. Por que eu estou lendo esse texto? Estou lendo esse texto para vocês. Para que você possa entender que quem morre não está nem no céu e nem no inferno. Entendam isso. Não deixe que a mentira e o engano tome conta do seu coração. Quem morre está no local onde foi sepultado. Olha o que Jesus diz para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Jesus não diz assim: Lázaro, desce daí do céu. Não fala assim: Lázaro, vem aí do inferno, não. Jesus apenas diz: Lázaro, vem para fora.
E quando ele diz, vem para fora, com o poder da sua palavra, Lázaro é ressuscitado. O fôlego de vida volta às narinas de Lázaro. O seu corpo é curado pelo poder de Cristo Jesus, pelo poder de Deus. Amém? E ele ressurge. Interessante, o texto bíblico diz que ele ainda sai todo amarrado assim, todo ali com aqueles panos, aqueles tecidos que eles colocavam por cima, as mãos amarradas, os pés amarrados, mas ele sai do mesmo jeito ali e vai ao encontro de Jesus. Interessante, eu estava pensando assim, o que aconteceu com Lázaro era o sonho de todos os faraós, que um dia pudessem ressuscitar dessa forma. Mas eles esqueceram de buscar a verdade no lugar certo, de viver da forma correta. Só ressurgirá, só receberá esse poder, o fôlego de vida novamente, aquele que andou com Jesus aqui nessa terra, que se entregou a ele, colocou a vida nas mãos do Senhor. E nós sabemos, existem muitos ventos de doutrinas por aí que andam enganando pessoas. Mas olha, nós não podemos nos deixar sermos enganados. Você sabe disso, lá em Mateus capítulo 24, nós já estudamos sobre isso aqui nos Domingos de Esperança. Muitos virão com seus ventos de doutrinas, com seus falsos ensinos. Muitos virão até como o próprio Cristo, inventando mentiras, e enganarão a muitos. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, hoje eu estou trazendo essa mensagem para você, esse estudo para você, para que você não seja enganado, para que o seu coração esteja fundamentado aqui, na palavra do Senhor, e você possa receber esperança para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Você não diz amém aí? Não nos deixemos enganar pelos ventos de doutrinas, porque tem pessoas aí que dizem assim, não, o meu parente foi numa reunião espírita e lá o espírito da minha mãe desceu sobre ele, sobre o espírito ali, sobre a gente desceu sobre ele e começou a falar sobre a nossa vida, falou detalhes da nossa vida, falou como a nossa família agora tinha que se portar, o que nós deveríamos fazer. Meu querido amigo, nós entendemos aqui que os mortos não sabem de nada. Que os mortos não vêm do inferno, os mortos não estão no purgatório, os mortos não estão no céu, os mortos estão na sepultura. Se foi no fogo, está no fogo. Se foi na terra, está na terra. Se foi no mar, está no mar. E quando Deus, Jesus Cristo, voltar a essa terra, ele vai pedir que cada um desses lugares aí, desses locais, devolvam os seus mortos. O fogo vai dar ao seu morto. A água dará ao seu morto. A terra devolverá os mortos que foram enterrados ali. Amém? Então não seja enganado por esses ventos de doutrinas. Aí você fala assim, mas pastor, se não existe essa questão do Espírito falado, o Espírito está vagueando por aí, pastor, quem é o Espírito então? Por que as pessoas fazem isso? Porque às vezes falam até coisas que as pessoas conhecem, coisas íntimas, detalhes íntimos da vida das pessoas. Deixa eu te dizer, Satanás também conhece todas as coisas. Não é à toa que ele tem os seus anjos que anotam tudo sobre a nossa vida. Não é à toa que ele sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe os detalhes da nossa vida. Sabe tudo. Então, quem aparece para as pessoas, quem se transforma em espíritos aí, que vem fantasiado, eu digo assim, que se transforma em entes queridos, não é de Deus. Isso só pode ser do diabo. E você sabe, ele tem poder para fazer isso. Ele se transforma até em anjo de luz, sabia disso? Ele se transformou num anjo de luz para enganar o próprio Jesus ali no deserto. Você lembra da história? Ele pode fazer até descer fogo do céu. Ele vai vir, todos os seus anjos aí, eles vão aparecer como se fosse o espírito, entre aspas, as almas das pessoas que morreram, pessoas importantes, e enganarão a muitos. Querido amigo, fique atento. Tome muito cuidado com essas mensagens espiritualistas, porque essas mensagens espiritualistas não estão na palavra de Deus, não vêm da palavra de Deus. Eu vejo aí alguns espiritualistas usando até os evangelhos para fundamentar as suas crenças, mas não tem base para isso. Vocês viram aqui, não tem base. A Bíblia dizendo que o morto não sabe de nada. Eu quero ir em mais um texto bíblico para que você possa ter essa noção comigo. Deixa eu escolher mais um texto aqui para você entender comigo. Vamos agora no livro de Jó, no capítulo 7, verso 9 ao 10. Jó, vamos voltar lá no livro de Jó. Jó, capítulo 7, verso 9
e verso 10. Olha o que Jó diz para a gente aqui. Jó diz assim, ó. Eu já encontrei aqui. Já encontrou aí? Eu estou percebendo que vocês estão ficando cada vez melhores aí, né, na Bíblia. Estão achando os textos assim mais rápido. Deus seja louvado. Jó, capítulo 9, capítulo 7, verso 9 e 10. Olha o que diz. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Olha como Jó foi usado aqui pelo Espírito Santo de Deus. Ele está falando, olha, aquele que desce à sepultura não volta. Não tem esse negócio de vir e tomar o corpo de uma pessoa e falar com a pessoa, aparecer para alguém, passar no fundo da casa um vulto. Isso não existe, isso é coisa do inimigo. Jó é tão forte aqui que ele fala assim, olha, nem a sepultura onde ele está, nem o lugar onde ele está, ele conhece, ele sabe. Porque quando ele morreu, ele não foi enterrado, ele foi enterrado naquele mesmo momento, ele foi enterrado depois. Olha que interessante. Jó fala assim, nem o lugar onde ele foi enterrado, ele conhece. Ele não sabe de nada. Ele cai no esquecimento. Queridos amigos, devemos ficar atentos e entendermos qual é o santo e puro plano de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que falam assim, mas pastor, certa vez um líder religioso usou um texto da Bíblia para falar comigo sobre isso. Sabe qual o texto que ele usou, pastor? Ele usou aquele texto lá de Lucas, onde Jesus estava crucificado, e ele fala ali para o ladrão da cruz que iria salvá-lo, e ia ter com ele no céu naquele dia. Eu sei, muitas pessoas usam esse texto aí para dizer que quem morre vai direto para o céu ou vai direto para o inferno. Vamos ao texto bíblico? Vamos lá? Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e nós leremos a partir do verso 42. Enquanto você vai encontrando, deixa eu ir te dizendo o que estava acontecendo. Jesus estava ali crucificado na cruz, e ao seu lado, a Bíblia diz que estavam dois ladrões, não é verdade? E um ladrão começou a questionar Jesus, a falar com ele, salva-te a ti mesmo, porque o Senhor não é o poderoso que tinha poder para curar, transformar, por que o Senhor não se salva? E depois salva a nós também. Jesus observou aquela situação e ficou calado. Como se dissesse assim, se você não quer ser salvo, meu filho, tudo bem, essa é a escolha tua. Só que o outro ladrão, ele prestou atenção naquilo que estava acontecendo. E sabe o que ele faz? Ele dá um sabão no primeiro ladrão, o que havia falado primeiro, e fala assim, você não tem vergonha? Nós merecemos estar aqui, ele não merece estar aqui, ele não fez nada errado. Na realidade, esse homem é diferenciado, esse homem é especial, esse homem é o Messias. E depois que esse homem fala muito bem de Jesus e dá um sabão no outro ladrão, pede para ele tomar o seu lugar e se converter, que nem no último momento de vida ele havia se convertido. Agora, esse segundo ladrão a falar, ele se direciona a Jesus. E olha o que ele diz aqui no capítulo 23 de São Lucas, no verso 42. E na minha Bíblia diz assim, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha que interessante. O ladrão dá um sabão no outro, fala que Jesus era alguém especial, que não merecia estar ali, que não havia cometido nenhum pecado. E depois ele diz assim, olha, Senhor, se o Senhor puder, eu não quero mais nada. Eu gostaria que o Senhor apenas se lembrasse de mim quando o Senhor voltasse no seu reino. Olha que interessante. Totalmente contrário ao que o outro ladrão havia feito. O outro queria a salvação, mas queria aproveitar o poder de Jesus. Aproveitar o momento e blasfemava contra o próprio Cristo. Já o segundo ladrão, não. Ele fala assim, ele não merece estar aqui. Ele ajudou muita gente. Nós somos ladrões, ele não. Ele está pagando um preço do pecado que ele não cometeu. Olha que interessante. E ele olha para Jesus e fala assim, olha, mestre, quando o Senhor voltar no seu reino, porque eu creio que o Senhor realmente é o Messias, quando o Senhor voltar, lembre-se de mim, apenas lembre-se de mim, lembre-se do meu nome, da minha memória. E olha o que Jesus diz para esse ladrão, verso 43, ou melhor, verso 20, ou melhor, isso mesmo, verso 43, isso mesmo. Olha o que diz aqui na minha Bíblia. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo
que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que interessante. O ladrão pediu apenas uma memória da sua vida, quando Jesus voltasse no seu reino, e Jesus olha para ele e fala assim: olha, meu filho, eu vou dar para você muito mais do que você está pedindo. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E tem gente que pega esse texto e fala assim: pastor, tá vendo? Existe sim morte ou melhor, vida logo após a morte. Jesus falou com esse ladrão aqui que ele estaria logo em seguida no céu com ele. Amigos, se nós pensarmos dessa forma, interpretarmos esse texto dessa forma, nós vamos jogar por terra todos os outros textos que lemos, que fala que quem morre não sabe de nada, que quem morre cai no esquecimento, que quem morre está esperando ali a volta de Cristo Jesus. Aí você fala assim: mas pastor, como explicar isso? Porque o texto está dizendo mesmo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Nós precisamos agora entender a teologia do texto para entendermos a escrita do texto. Por exemplo, eu lhe pergunto, quando Jesus morreu, ele foi para o céu logo em seguida da sua morte? Porque se nós formos baseados no texto em si, na letra, nós entendemos que naquele mesmo dia Jesus estaria no céu e levaria o ladrão para o céu com ele, não é verdade? E eu lhe pergunto, após a morte de Jesus, ele foi para o céu? Naquele dia? Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai dizer para mim que Jesus ressuscitou em que dia? No terceiro dia. E se Jesus ressuscitou no terceiro dia, o primeiro e segundo, ele passou como? Na sepultura. Passou morto, sem saber de nada, inerte. Se não fosse o plano da redenção de Deus de ressuscitar o seu filho, Jesus Cristo estaria morto até hoje. Entendeu? E aí você já entende, se Jesus ressuscitou, pastor, como eu digo, mineiro, né? Se Jesus ressuscitou só no terceiro dia, então ele não pôde levar o ladrão para o céu no primeiro dia. Isso mesmo. Olha aí, para você entender como a Bíblia não é difícil de se interpretar. Você poderia ler o texto bíblico, porque muitas pessoas, infelizmente, alguns textos bíblicos podem não ter sido traduzidos da melhor forma possível. Talvez faltou uma vírgula num lugar, porque você sabe que o hebraico não tem vírgula. Talvez faltou ali uma forma melhor de interpretar aquele contexto. E você sabe que a maioria das Bíblias que nós temos nas mãos aí, ela foi, de certa forma, traduzida pela Igreja Católica, que acredita que quando você morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não estou dizendo aqui que quem traduziu foi tendencioso. Porém, existe a possibilidade da pessoa acabar sendo tendenciosa ao perceber o texto bíblico e colocar de acordo com o que ele entende que é o melhor. Não é verdade? Aquilo que vende mais, porque seria mais fácil vender algo para a pessoa dizendo: olha, se você orar mais, se você der mais oferta para a igreja, nós podemos tirar o seu filho que está lá no inferno para o céu. Vende mais isso, não é verdade? Ou você acha que vem demais dizer: não, seu filho está no pó da terra, e quem vai decidir sobre ele é só Deus, e Jesus, quando Jesus voltar, nós vamos saber se ele vai estar salvo ou perdido. Parece que isso não vende, não é verdade? Mas falar que está no céu, que está no inferno, e que há uma forma de tirar de cá ou tirar de lá, vende muito mais fácil. Você está entendendo? O texto poderia ser lido assim: olha, em verdade te digo hoje, como Jesus disse em vários outros momentos, em outros textos bíblicos, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque lembre-se, o pedido do ladrão foi: quando vieres no teu reino. Então, quando o Senhor voltar no seu reino, Senhor, eu quero que o Senhor se lembre de mim e me leve para o teu paraíso. Olha que maravilha. Deus seja louvado por isso. Amigos, nós precisamos estudar mais a palavra de Deus para não sermos enganados. Aí você pode me perguntar assim: pastor Julimar, mas quando é que tudo isso vai acontecer? Quando é que os mortos ressuscitarão de verdade? E por que uns vão ressuscitar e outros não ressuscitarão? Querem ir mais um texto bíblico comigo? O último texto desse estudo especial, dessa mensagem especial. Abra sua Bíblia agora no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós leremos a partir do verso 13. Lembre-se do que eu disse no início. Esse questionamento sobre a morte não é de hoje. As falsas doutrinas não são de hoje somente, sempre existiram. Satanás sempre levantou mentiras para enganar o povo de Deus, mas Deus também sempre levantou homens piedosos, tementes a ele, verdadeiros, que usaram as sagradas escrituras para nos trazer as verdades.
Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós leremos o verso 13. Nós leremos aqui um texto do apóstolo Paulo, porque ali na igreja de Tessalônica, as pessoas estavam com dúvidas sobre para onde iam as pessoas que morrem, o que aconteceria com as pessoas que morriam. E aí ficavam tristes, sem esperança. Acho que meu filho deixou de existir mesmo, não tem esperança, não sei o que vai acontecer. Porque vários ventos de doutrina rodeavam a congregação cristã naquela época. E olha o que Paulo diz. E eu gostaria que você guardasse aí em seu coração essa mensagem do apóstolo Paulo. E ele diz assim, ó. Opa, um pouquinho para cá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Prontinho, eu já encontrei aqui. E olha o que diz. Opa, isso. Aqui. 13 diz assim. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Olha que maravilhoso. Paulo está dizendo assim, olha, vai chegar um dia, aquele último dia que Marta falou para Jesus, eu sei que o meu irmão ressuscitará naquele último dia. E Paulo fala assim, chegará esse dia especial. E logo Deus dará a sua ordem. O arcanjo, então, tocará a sua corneta, a sua trombeta. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Jesus Cristo virá nas nuvens dos céus. Os seus anjos descerão com ele em toda honra, glória e majestade. E antes de Jesus ter um encontro com os vivos, aqueles que foram fiéis aqui nessa terra e continuaram firmes aí até olhar para o céu e ver Jesus Cristo voltando, antes de Jesus buscar estes, a Bíblia diz que Jesus ressuscitará aqueles que morreram crendo nele. Eu acredito que, chamando os mortos primeiro, é como se Jesus dissesse assim, olha, vocês foram fiéis até o fim, até a morte. Então vocês merecem ressuscitar e vir aqui, para ter encontro comigo primeiro. E Paulo continua dizendo assim, mas nós, e ele se coloca, né, ainda, eu quero ver Jesus Cristo, como se ele pudesse estar vivo naquele dia. Mas infelizmente Paulo não estará, entre aspas, com os que permaneceram vivos até a volta de Jesus. Paulo estará entre os mortos que ressuscitarão para olhar para Cristo Jesus. Amém? Mas Paulo fala assim, olha, os vivos olharão para o céu e verão os mortos se encontrando com Jesus, e logo em seguida os vivos que continuaram firmes nos caminhos de Jesus, os caminhos do Senhor, serão arrebatados, levantados para o céu, junto com os mortos, para irem eternamente morar nas mansões celestiais, nos planos maravilhosos que Deus tem ainda para a humanidade. Olha que maravilha, Deus seja louvado. E Paulo termina o texto dizendo assim, olha, consolai-vos com essas palavras. Parem de confiar nas falsas doutrinas, nas mentiras que estão sendo apregoadas aí. Confiem na palavra do Senhor, porque aquele que morreu e ressuscitou voltará nas nuvens dos céus para buscar os seus. Estejam eles mortos ou vivos, Deus tem um plano maravilhoso para todos eles. Deus tem um plano para você, minha irmã. Deus tem um plano para você, meu irmão. Deus tem um plano para o seu amigo que faleceu. Deus tem um plano para o teu pai, para a tua mãe, para o filho que você perdeu. Nós devemos confiar no Senhor, preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para termos um encontro com o nosso Salvador.
Você não diz amém aí? Eu digo amém aqui. Eu quero me encontrar com Jesus, esteja eu morto naquele dia, na volta de Jesus, ou vivo. O que importa é servi-lo fielmente aqui, seguir as suas ordenanças, fazer o seu melhor. E naquele dia, você subirá para ter um encontro com o Salvador. Nós teremos um louvor nesse momento. Enquanto você ouve essa canção, converse aí com Deus. Coloque a sua vida no altar dele. Se você não acreditava da forma que nós ensinamos aqui hoje, peça a Deus sabedoria para buscar mais conhecimento, para que ele possa abrir mais o seu entendimento, para que você compreenda não só essa doutrina especial bíblica, mas para que você compreenda todas as outras que darão a base para a sua salvação. Ouça essa canção. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Peça a Ele para preparar o seu coração para aquele grande dia. Peça a Ele para ter a oportunidade de ver os seus entes queridos mais uma vez, de subir com Ele para as nuvens dos céus, porque Deus tem uma morada celestial para cada um de nós. Tem uma morada celestial para você, minha amiga, para você, meu amigo, para os seus entes queridos que faleceram. Vamos confiar no Senhor. Ouça essa canção. Coloque a sua vida no altar do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu quero estar preparado, eu quero estar preparada. Amém, amém, Deus seja louvado. Uma canção que fala muito ao nosso coração, não é verdade? Que bom que você abriu o seu coração aí para o Espírito Santo de Deus, para as verdades bíblicas, que ele possa te iluminar, que ele possa afastar da sua vida e da sua família todos os espíritos malignos, para que Jesus Cristo, com o seu poder, com o seu sangue, com a espada do arcanjo Miguel, possa afastar todos os enganos aí da sua vida, da sua família, e sejam vocês preparados para o reino dos céus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Querido Deus e bondoso Pai, obrigado pela salvação que hoje bate mais uma vez à nossa porta. Obrigado, Senhor, pelos ensinos bíblicos que nos preparam para o reino dos céus. Infelizmente, ó Pai, Satanás está a nos rodear como um leão, procurando a quem tragar com as suas mentiras, com os seus enganos, para nos levar para a morte eterna. Mas ele já está repreendido, Senhor. Que o Senhor possa ir à frente, salvando essa família, restaurando os corações, os pensamentos, colocando amor, ó Pai, no coração de cada um dos membros da nossa igreja, cada um dos nossos amigos e suas famílias. Bondoso Deus, prepare o nosso lar, a nossa casa, para ter um encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Talvez, ó Pai, esteja falando hoje para alguém que perdeu um ente querido, para alguém que perdeu uma mãe, um pai, um filho, principalmente nesse momento de pandemia. Eu te peço, ó Pai, console esse coração com essa mensagem. Console esse coração com a grande esperança do retorno de Cristo Jesus. Lave, ó Pai, enxugue dos olhos todas as lágrimas, Senhor. Neste momento eu lhe imploro e lhe agradeço as grandes bênçãos e o estudo de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Você pode colocar, você que nos assiste aí pelas redes sociais, você pode colocar assim: eu aceito a salvação em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo continue guiando a sua vida. Até o próximo domingo de esperança.